todos, a todos que fazem parte, estão inscritos neste canal, abençoado. Jesus está voltando. Eu quero aqui relatar uma experiência que eu vivenciei em 2004, conhecida como EQM, experiência de quase morte. Bom, eu me chamo Auxiliadora Lima, sou pedagoga e sou pastora evangélica. No período da EQM eu ainda não era pastora, eu servia como diaconisa na Igreja Assembleia de Deus, aqui no meu estado da Paraíba, e vivenciei essa experiência que até o momento para mim era um enigma. Eu não entendia o que eu havia passado, havia vivenciado e guardei para mim por muitos anos. Bom, a minha experiência ocorreu no ano de 2004, há mais ou menos quase 16 anos atrás. E foi uma experiência ímpar. E até hoje eu lembro com muita clareza o que vivenciei naquele momento. Vou tentar resumir aqui, pois é muito difícil expressar através de palavras ditas ou escritas tudo o que eu senti e vivi fora do meu corpo. No momento em que aconteceu minha EQM, como já falei, eu hoje sei que posso chamar assim, pois por muitos anos guardei para mim o que vi naquele dia, por temer que não compreendessem e até achassem que seria fruto da minha imaginação. Neste momento eu vivenciava um tempo muito intenso na minha vida em relação a trabalho, família. Eu era a coluna da casa em todos os sentidos. Eu tenho 3 filhos e eles eram pequenos e eu me desdobrava para manter o equilíbrio financeiro da casa. Então eu trabalhava muito para poder arcar com todas as despesas da casa e também com as crianças. Acredito que por conta de poucas horas de sono, muito trabalho, eu passei alguns dias com uma terrível crise de enxaqueca e tive que ficar uns dias de repouso em casa. O médico havia receitado uns analgésicos e repouso por 15 dias. Fiquei em casa procurando descansar o máximo que pudesse e também me recuperar o mais rápido possível para voltar ao trabalho. Na época, eu trabalhava como diretora adjunta na escola Isaura Falcão de Carvalho, que fica situada aqui próximo à cidade que eu moro. Na primeira semana de repouso em casa, as dores começaram a ceder e eu já me sentia bem melhor. Neste dia, lembro muito bem que as crianças estavam na sala assistindo TV. Eu estava no meu quarto, deitada em minha cama. Então levantei e fui ao banheiro. No caminho para o banheiro, eu senti tudo escurecer. E fui lentamente me segurando em um móvel que havia no corredor e aos poucos sentando no chão, já quase perdendo os sentidos. As crianças, quando viram aquela cena, pois da sala onde elas estavam se via o corredor que dava acesso ao banheiro. Quando elas viram que sentei no chão, correram e começaram a me abraçar, achando que eu estava brincando ou algo parecido. Isto elas me disseram depois do acontecido. E quando elas estavam ali, me tocando e dizendo para parar com aquela brincadeira, eu já me via fora do meu corpo. Em uma fração de segundos, me vi fora do corpo. Vi as crianças em cima de mim e vi exatamente o momento que caí ao chão, muito pálida, e a minha filha Laila, que é a mais velha dos 3, começou a me chamar. Os meus 2 filhos menores começaram a chorar.
Ela me balançava, tocava no meu rosto e eu parada sem nenhuma reação. E tudo isso eu vi fora do meu corpo. Fiquei em um canto do corredor, olhando a cena, tentando entender o que havia acontecido. Vi quando os três entraram em desespero e começaram a gritar. Meu filho mais novo, Leandro, ficou de joelhos e começou a pedir a Deus para não deixar que eu morresse. Ele chorava muito. Pediu até perdão a Deus pelas malcriações e prometeu ser obediente se Deus não deixasse que eu morresse. Eu tentava sair de onde eu estava e voltar para o meu corpo, mas eu não conseguia. Era como se tivesse um campo de força ao redor de mim que me impedia de me aproximar das crianças e do meu corpo que estava ao chão. Eu vi o desespero dos meus filhos e também estava aflita e comecei a pensar, meu Deus, acho que morri. Incrível como eu estava vendo tudo aquilo, meu corpo no chão, meus filhos gritando e eu não conseguia fazer nada, só olhava e tentava inutilmente voltar para o meu corpo. Vi quando meu filho Felipe correu e foi pedir ajuda aos vizinhos. Eu tinha uma visão panorâmica de tudo o que estava acontecendo ali. Era muito estranho. Eu estava dentro da casa, mas vi quando meu filho correu, abriu o portão e foi para a rua, gritando, pedindo socorro. De repente senti uma força me sugar para o teto da casa. Agora eu comecei a ver tudo de cima. Eu lutava para voltar para o corpo sem sucesso. E naquela situação de desespero das crianças, dos vizinhos que foram chegando ao pedido de socorro do meu filho mais velho e do meu filho mais novo que levantou, estava de joelhos e levantou e foi atrás do irmão e os dois saíram gritando pela rua, pedindo ajuda. E os vizinhos vieram para ver o que estava acontecendo. Nós moramos ao lado de uma padaria e os funcionários da padaria correram para ver o que estava vendo. E em fração de segundos a casa ficou com muita gente e eu presenciando tudo aquilo sem poder fazer nada. Eu fui sugada, eu via o meu corpo lá embaixo, naquela situação de desespero das crianças, dos vizinhos, eu atravessei o teto. Algo me puxava e eu olhava para baixo, ainda ouvindo o choro dos meus filhos. Vi quando comecei a me afastar da casa gradativamente. Comecei a subir e comecei a contemplar o telhado da minha residência, depois a rua, o bairro. Comecei a ver tudo em uma visão panorâmica, em uma visão mais aberta. Comecei a contemplar as nuvens. Era dia e eu pude ver nitidamente os detalhes da subida. Mas ao mesmo tempo em que eu subia, eu também podia contemplar o que acontecia dentro da casa. A minha consciência contemplava e ouvia o que estava acontecendo lá, mesmo sem olhar para baixo, porque a minha visão estava direcionada para o céu, o qual estava me atraindo, me puxando. E eu comecei a entender que naquele momento eu havia morrido, porque não havia mais condições de voltar para o meu corpo. A cada segundo, a cada momento que naquele instante em que eu me vi fora do corpo, eu perdi totalmente a noção do tempo. Para mim parecia uma eternidade. E eu comecei a me ver mais distante do corpo e das crianças e conscientemente eu entendi que havia morrido e que eu estava indo para algum lugar. Era dia e eu pude ver nitidamente os detalhes de cada parte do céu, das nuvens, da claridade do sol.
Quando vi que não tinha mais como descer, passei a observar para onde estava indo. Neste momento, eu estava pensando, meu Deus, eu morri. E agora? O que será das crianças? E agora, como minha mãe e meu pai vão receber esta notícia? Eu estava consciente de tudo que estava acontecendo naquele momento. Então, eu fui sendo levada até chegar em uma altura onde pude ver toda a minha cidade. Depois mais alto, e eu me vi fora da terra. No espaço eu flutuava e a sensação era maravilhosa. Eu comecei a vivenciar um momento de muito silêncio. Naquele instante, o barulho da terra já não se ouvia mais. Eu já não contemplava mais a terra. Eu estava em uma dimensão totalmente diferente. Um silêncio que ao mesmo tempo enchia o meu ser de paz. Eu flutuava naquele espaço e eu senti naquele momento, a consciência passou a sentir e a entender tudo que estava acontecendo. E enquanto eu flutuava, enquanto eu estava naquele estado de paz e de quietude, eu entendi que eu havia realmente morrido e que eu estava indo para um outro lugar, uma outra dimensão e que eu não voltaria mais. Dentro de mim, eu tinha todas as respostas que eu precisava. Então, quando eu entrei nessa dimensão de espaço, de silêncio, de quietude, de paz, eu não questionava mais nada. Eu lembrava da terra e lembrava das crianças com uma preocupação de mãe, de como eles iriam ficar. E naquele momento eu entendi, eu disse, eu sei que a esta hora já chamaram o socorro, já chamaram minha família e todos já estão sabendo que eu morri. E as crianças, meu Deus. E eu falava com Deus, eu em pensamento, não esboçava palavras verbalizadas. E eu comecei a me desligar da terra conforme eu fui indo mais longe. Eu cheguei a uma situação em que eu não me preocupava mais com o que tinha acontecido. Eu lembrava, mas a sensação de sentimento, de apego à matéria estava se desligando gradativamente. E eu comecei a contemplar o lugar que eu estava. Eu comecei a ser renovada, comecei a ser invadida por um amor, uma paz muito profunda que aquele lugar emanava. Nesse momento eu não vi ninguém, eu não vi nada, luz, nada. Eu estava só flutuando e eu também não contemplava o meu corpo, eu só tinha visão e consciência. Eu não ouvia mais nada, minha audição, o sentido da audição havia cessado e a minha consciência se expandiu de uma forma que eu entendia onde eu estava. Era como se eu estivesse interligada a tudo aquilo. Eu não precisava fazer perguntas. Eu só estava esperando chegar a hora de ultrapassar essa dimensão e chegar ao meu lugar de origem. Eu entendia isso muito nítido na minha mente. Eu vou voltar para o meu lugar de origem. Eu estou voltando para casa. E a minha alma começou a sentir uma paz muito grande, eu comecei a sentir um amor muito grande, um envolvimento de todo o universo, a interligação, a conexão com todos aqueles planetas, aquelas estrelas que estavam começando a aparecer para mim. E eu comecei a ver esses pontos de luz, eu identifiquei como estrelas e comecei a contemplar a dimensão do universo. Lá estava eu, auxiliadora, flutuando no universo, consciente de tudo. E eu lembrei, meu Deus, quando nós morremos, nós permanecemos conscientes. Meu Deus, eu não imaginava que era assim. Nós permanecemos vivos, conscientes. Nós não dormimos e acordamos. Nós passamos por todo o processo muito bem
conscientes de tudo que está acontecendo. Pelo menos comigo foi assim. E naquele momento eu já não estava mais ligada à terra, já não estava mais pensando nas crianças. Era como se por um momento eu tivesse me desprendido de tudo. Ali era só eu e o universo. Eu estava totalmente entregue ao momento, mas sempre me vinham os pensamentos e eu estava consciente de que eu havia realmente morrido e estava indo para o meu lugar de origem. E quando esse sentimento me vinha, uma paz me invadia, uma quietude, uma tranquilidade, que eu sabia que eu estava sendo levada, eu não tinha domínio para apressar aquela ida, mas uma força maior me sugava, me puxava, me levava a este lugar que eu sabia que eu chegaria. E eu fiquei esperando e contemplando todo aquele momento. Eu falo para vocês isso agora. E a sensação daquele momento, a paz daquele momento, a quietude, a temperatura que me cercava naquele espaço, naquela dimensão era muito agradável, era tudo muito agradável. E eu volto a sentir como se eu estivesse vivenciando tudo isso agora. Todas as vezes que eu relato essa minha experiência, eu volto a sentir tudo que eu senti lá. É incrível, a conexão é direta. É como se eu estivesse lá, é como se a minha alma estivesse ligada a este lugar ainda, durante todos esses anos, quase 16 anos. E é muito forte, é uma sensação muito forte. Então eu fiquei ali flutuando por um tempo. E quando comecei a contemplar uma luz diferenciada, no meio daqueles pontos de luz que eu sabia que eram estrelas, eu vi uma luz brilhar mais forte, num tom alaranjado, branco com alaranjado, muito bonito, muito forte. E ela brilhava para mim. Ela dava sinais para mim e aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a fixar os meus olhos lá. E eu comecei a ser levada em direção àquela luz. E eu passei a tentar decifrar que luz seria aquela. Eu comecei a pensar, meu Deus, que luz maravilhosa, que luz é essa? E eu fui sendo levada até aquela luz, ela foi me atraindo. Aos poucos eu fui me aproximando e aquela luz ela foi tomando forma. Ela começou a ter formas. E eu comecei a olhar e vi que ela foi se expandindo. E a forma que ela se transformou foi a forma de uma porta aberta na dimensão do espaço. E eu identifiquei aquilo, falei, meu Deus, é uma porta aberta. E quanto mais eu me aproximava, mais eu via o que tinha na porta. E eu identifiquei dois seres muito altos. Naquele momento eu identifiquei que eles tinham 2 metros de altura ou mais. Eles eram muito altos e eles estavam na extensão de cada porta, um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo, dentro da porta, e eles olhavam para mim em pé. Eles tinham túnicas brancas compridas, os cabelos para trás. Eu acredito que mediante a luz os cabelos se tornavam brancos também. Eu não consegui identificar a fisionomia dos dois, mas eu identificava que eles eram homens. Eram 2 homens altos. E eu identifiquei que eles não eram humanos. Eles eram seres de outra dimensão. Arcanjos, anjos de uma alta patente. E eles estavam na porta, um à direita, o outro à esquerda, a porta aberta. E ela era enorme, irmãos, era muito grande. Era numa dimensão muito ampla, porque eles conseguiam permanecer em pé dentro da porta, mediante mesmo a altura que eu identifiquei que eles tinham, e a porta ainda ficava um grande espaço, né, acima deles.
um portal aberto na dimensão do espaço. E eu comecei a olhar e eles olhavam para mim. E quando eles olhavam para mim, eles faziam com que eu me sentisse muito bem. Eles emanavam deles para mim. Aquela luz que estava neles começava a vir até mim. Eu via que eu estava envolvida, eu começava a ficar iluminada. E quanto mais eu me aproximava, mais aquela luz me tomava, me envolvia. E eu olhava para eles, eu fiquei ali parada. Eu não conseguia mais olhar para nenhum outro lugar, porque eles me atraíam, eles tinham um poder, eles eram como um imã, eles me puxavam até eles. E quando eu olhava, eu sentia uma paz inigualável, uma paz imensurável. Uma paz que não, a paz que nós dizemos que sentimos aqui em alguns momentos da vida na Terra, mas uma paz que envolvia todo o meu ser e me deixava tomada por aquele sentimento, um amor incondicional, um amor inexplicável, um amor que a gente não sente através de ninguém, em toda a nossa vivência, um amor que acima de tudo, de todas as coisas, me envolvia. Eu me sentia amada, querida, eu sentia que eles almejavam que eu chegasse até ali, e eu comecei a sentir uma alegria muito grande, muito profunda, uma alegria imensa. Nesse momento eu já não lembrava mais da terra, já não lembrava mais dos meninos, da minha filha. Ali eu queria chegar, eu queria passar, entrar naquela porta e contemplar tudo que estava lá. Então eu passei a ficar totalmente conectada com aqueles dois seres que me atraíam até eles, né? Eu não conseguia identificar a fisionomia, mas eu sentia. O sentimento deles passava para mim naquele momento. Era uma conexão, sabe, irmãos? Não tem como explicar com palavras, não tem. Eu procuro no vocabulário da terra e eu não encontro palavras para descrever este momento. Eu não encontro palavras para descrever o que eu senti. Foi maravilhoso. E eu fui me aproximando daquela porta. E era realmente uma porta. Eu pude perceber cada vez mais que me aproximava que era uma porta. E quando eu olhei mais de perto, eu vi que tinham pessoas lá dentro. Na entrada da porta tinham esses dois seres, um de cada lado, como eu falei. E dentro da porta haviam pessoas. Elas estavam pelo lado de dentro. A porta estava aberta e eu pude ver mais pessoas do lado de dentro. Eu ouvia vozes misturadas e tentava entender o que estavam falando. Fiquei olhando e ao mesmo tempo sendo levada até aquele lugar. Cada vez que me aproximava, sentia que conhecia aquelas vozes de algum lugar. Essas pessoas eram de uma estatura menor, de pessoas comuns, de seres humanos comuns. Elas conversavam entre si, elas estavam em círculos, em grupos, e elas conversavam e olhavam para mim. Sorriam, eu via elas balbuciarem, porque eu sentia, eu não ouvia com os ouvidos, como nós ouvimos aqui. Eu ouvia com a minha mente, com a minha consciência. E elas diziam, olha, ela está chegando. Lá vem, ela já está bem perto. E elas estavam muito eufóricas, muito alegres para que eu chegasse. Eram homens e mulheres, eles vestiam túnicas compridas. As mulheres eu via que tinham os cabelos longos, outras com os cabelos aos ombros. Os homens, cabelos curtos, alguns de barba. Não dava para identificar etnias, se eram raças, etnias, não, mas eram pessoas como nós. E eu comecei ali, flutuando em direção à porta, tentando identificar o que elas estavam falando, porque elas conversavam ao meu respeito. O assunto era eu, o assunto era a minha pessoa que estava chegando naquele lugar. E eu comecei a tentar identificar o que elas estavam falando sobre mim e comecei a olhar e aquelas pessoas me eram familiares. Aquelas vozes que eu estava começando a ouvir até então, diante de todo o silêncio que eu passei ali naquele espaço flutuando antes da porta ela aparecer,
eu não ouvia nada, mas quando eu comecei a ver a porta, eu comecei a ouvir, e eram muitas vozes conversando, era uma alegria muito grande. Era como se estivessem me esperando para fazer uma grande festa. A sensação que eu tinha era que eu estivesse sendo esperada por essas pessoas, os seres estavam na porta para me recepcionar, e essas pessoas estavam me esperando para se congratularem comigo, se alegrarem comigo, para que uma grande festa acontecesse. E eu estava tão feliz, irmãos, eu queria chegar, eu queria apressar aquele momento. Eu estava com a minha alma jubilando, porque eu ia chegar em casa, era muito familiar, era como se eu já tivesse estado lá, estava voltando de uma grande viagem, uma viagem longa, e com muita saudade de todos. É incrível, né? Mas foi essa sensação que eu tive. E elas eram muito iluminadas, uma luz muito branca, e eu não conseguia ver nitidamente a fisionomia delas. Quando eu tentava identificar a fisionomia, porque elas olhavam para mim, elas conversavam entre si, elas olhavam para mim e falavam e apontavam e diziam: ela está perto. E os seres ali em prontidão, só me olhando e transmitindo essa paz, essa luz, né, que emanava deles. E eu flutuando, eu sentia que eu estava flutuando em direção àquela porta. E elas conversavam, olhavam para mim, me esperando. E eu sinto essa alegria só em relatar, né, para vocês, através desse áudio, a alegria de novo no meu coração, que eu senti lá, a paz que eu senti lá. Ficou tudo muito vivo ainda em minha memória, ao ponto de me trazer as sensações e sentimentos daquele momento. Bom, os dois seres que estavam na porta, eles me olhavam e conversavam entre si, gesticulavam e apontavam para mim. E esse momento me marcou, foi muito importante, porque eles começaram a gesticular entre eles, e eles olhavam um para o outro e olhavam para mim. E eu observando tudo, né? E eles tinham, como eu já falei, uma estatura, eram altos e tinham uma autoridade muito grande, assim, eram seres de uma patente espiritual muito forte. Eu entendia que eles tinham sido selecionados, colocados ali para esse grande momento de me receber. E lá estava eu, indo em direção àquele lugar, ouvindo cada vez mais perto aquelas muitas vozes. Então, de repente, eu ouvi uma voz muito conhecida gritar, me chamar. E aquela voz, aquela vozinha muito distante, como se fosse um eco, bem fraquinho, dizia assim: Mainha, volta, volta, mainha. Por favor, não morre. Volta, volta, manhã. Em nome de Jesus, volta, manhã. Naquele momento, eu parei no ar. Eu olhei para a porta e os dois homens olhando para mim, conversando entre si, e eu via eles gesticulando com as mãos, os dois seres. Então eu parei no ar e naquele momento eu olhei para trás e pensei assim: espera aí. Esta é a voz da minha filha. Ela está me chamando. Sim, meu Deus, é ela, é minha filhinha. Eu olhei para a porta novamente, parada ali no espaço, e vi quando eles fizeram um sinal com as mãos, como se estivessem me mandando voltar. Eles direcionaram as mãos para mim, eu entendi que era para voltar, que eu não poderia continuar em direção a eles. E quando eles fizeram aquele sinal, eles me impulsionaram para trás, uma força maior me impulsionou para trás, e de repente eu comecei a fazer o percurso contrário. Foi como uma queda livre, passei pelos mesmos lugares da ida. Eu fui caindo até ultrapassar o telhado da minha casa e cair no meu corpo. Quando caí no meu corpo, respirei e abri os olhos. E vi todas aquelas pessoas dentro da minha casa, era muito choro. Fiquei como se estivesse anestesiada, mas eu estava consciente. Eu queria falar, mas não conseguia.
Queria levantar, mas não conseguia. E ao mesmo tempo completamente lúcida em relação ao que havia vivenciado. Depois que tudo passou, eu fiquei durante 3 dias com um sono indescritível. Eu dormia e acordava sem conseguir falar nada. Parecia que a língua pesava e eu não conseguia pronunciar uma palavra. Mas ao mesmo tempo eu entendia tudo que falavam comigo. Enfim, depois de todo o acontecido, eu fiquei receosa de falar minha experiência com as pessoas. E com o passar do tempo, eu conversei com meus filhos, eles ficaram perguntando o que havia acontecido e eu falei para eles o que eu tinha visto. E eles confirmaram tudo o que vi fora do meu corpo, inclusive o grito da minha filha me pedindo para voltar. Foi uma experiência muito forte. Foi uma experiência que marcou a minha vida. Eu fui socorrida, os socorristas chegaram, eu fui levada ao hospital, fizeram uma bateria de exames, mas não detectaram nada de grave, fiquei internada por uns dias, depois voltei para casa. E mesmo em casa, eu ainda passei 3 dias sem conseguir falar nada. A minha mãe entrava no quarto, cuidava de mim, me dava comida na boca, água, até para tomar banho eu precisava de ajuda para ir ao banheiro. E depois que se passaram esses 3 dias, eu comecei a voltar à minha vida normal, com energia, com força, sem dores. A enxaqueca sumiu, não senti mais nada, né? Até hoje, o Senhor, acredito que eu recebi a cura naquele momento e voltei renovada, fortalecida, mas consciente de tudo que eu havia vivido fora do meu corpo. Embora eu seja uma pastora evangélica hoje e tendo minhas convicções de fé e sabendo das coisas que eu aprendi até hoje em relação à vida após a morte, essa experiência foi extremamente marcante para mim. Hoje eu tenho uma sensibilidade maior em relação a muitas coisas. Aconteceram outras coisas após esta experiência, mas o espaço aqui é pequeno, né, para relatar tudo que eu vivi. A minha sensibilidade mudou. Eu tenho uma conexão direta com esse lugar, com esses seres, e muita coisa mudou na minha vida material e na minha vida espiritual. Muitas coisas foram transformadas em mim. Hoje eu vejo a vida com outros olhos e procuro apreciar cada detalhe desta caminhada, porque nós estamos aqui para cumprirmos uma missão e precisamos cumprir até o tempo em que formos chamados e chegaremos a atravessar essa porta, esse portal que nos aguarda, mas enquanto isso, precisamos fazer o nosso melhor. Como nosso Mestre Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, fazendo sempre o nosso melhor, liberando perdão, ajudando a quem nos procura, aprendendo com as pessoas que cruzam o nosso caminho, evoluindo com cada lição de vida. Estamos aqui para aprender, para evoluir, para sermos a cada dia mais moldados, capacitados para naquele grande dia podermos atravessar o portal. Então essa foi a minha experiência de quase morte e eu espero ter ajudado aos que estão ouvindo, uma experiência vívida minha, e passei por muitos anos sem falar, sem compartilhar com ninguém, mas existe um tempo determinado para todas as coisas e eu acredito que é chegado o tempo em que nós precisamos falar, abrir nosso coração e falar das nossas vivências, do que é verdadeiro para nós. Isso é uma experiência vívida, verdadeira e única na minha vida. É tanto que hoje eu não me importo com comentários de quem não acredita, porque eu sei que estive lá, eu sei que foi verdade, eu vivenciei e muita coisa mudou na minha vida. Hoje eu sirvo ao Senhor, sou pastora evangélica
E falo para as minhas ovelhas dessa experiência que eu vivi. Quando elas têm alguma dúvida, eu falo da minha vivência, do que eu vivi fora do meu corpo, é real. Que Deus vos abençoe. Um forte abraço. Shalom. Aleichem.